sabe de alguma coisa, ou É, então, de novo, é um chute. você sabe que eu gosto de sempre teorizar as coisas, né? Então, vamos lá. O, existe uma coisa que nos anos 20 dos, do século passado, por ali, criou-se uma corrente chamada empirismo lógico, neopositivismo lógico. Porque qual era o problema? O positivismo estava em crise e, e como o positivismo tem que fazer descrição de fatos, e essa descrição de fatos tem que ser feita pela linguagem, e como a linguagem é vaga e ambígua, não havia segurança nenhuma de que, mesmo que eu não valore a coisa, no momento em que eu a transmito de forma distorcida, e, portanto, era necessário construir uma linguagem lógica rigorosa para transmitir as mensagens do mundo, de algum modo, assim, dizendo, de forma muito simples ou simplória. Aí o que acontece? Criaram-se algumas fórmulas, como a condição semântica de sentido. O que é a condição semântica de sentido? Por exemplo, você diz chove lá fora. Esse enunciado é falso ou verdadeiro? Bom, se eu colocar um não e não estiver chovendo, eu posso verificar que não está chovendo. Isto é um dado. Agora, se eu disser os duendes se apaixonam na lua, e se eu botar um não, não muda nada. Por quê? Porque eu não tenho como comprovar empiricamente, assim como eu provo que chove lá fora, eu não tenho como comprovar empiricamente que existem duendes e que eles moram na lua. Percebe o que eu quero dizer? Então, a condição semântica de sentido, você usa um não e transforma isso. Eu sei que é difícil das pessoas entenderem isso. Eu quero dizer com isso que, com Hélio Gaspari, você pode usar a condição semântica de sentido. Coloque um não na frente do que ele disse e vê se isso muda alguma coisa no mundo. Percebe? Inverta o que ele disse. Não vai mudar nada. É como os duendes se apaixonam. Então, eu posso dizer, quer dizer, se o presidente Lula fizer tal coisa, se o presidente Lula não fizer tal coisa, eu não tenho como demonstrar que o presidente Lula, entende? O Kiko vai fazer tal coisa, o Kiko está pensando X. Se eu contar o que ele sabe, ou se eu contar o que ele, entende, está pensando sobre um assunto, não muda nada. Então, essa assertiva é uma assertiva destituída de condições de verificação empírica. Só para explicar um pouco de forma mais elaborada, né, cientificamente, no dia 29 de dezembro, né, alguém vai dizer que chatice essa explicação. Bom, só se explica algo porque esse algo nos perturba, né? Sim, não, você está sendo didático, porque é uma coisa que pega muita gente. Você faz uma afirmação que não necessita da comprovação. Isso, Se o claro. Pedro Zampada contar tudo que ele sabe, a República cai. Não precisa do Pedro ir lá, olha, né? E um Bem, monte de gente embarca nessa aí, claro. e se você. Que diferença faz isso se Pois é, você não sabe o que o Pedro Zambarda sabe? pois é, pois é. Mas eu estou insinuando que ele sabe de muita coisa, e muita coisa grave, Claro, né? é isso, é isso. Lênio, a oposição bolsonarista e também deputadas da esquerda estão coletando assinaturas para uma CPI do Banco Master. E eles estão, inclusive, tentando driblar o recesso, mas é uma ofensiva liderada pelo deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, recém-escolhido líder. Importante, né? Importante parlamentar. Sim.
Como é o nome dele mesmo, só para eu registrar aqui? Cabo? Cabo Gilberto Silva, ele tem esse nome mesmo. A mãe dele, quando ele nasceu, ele falou, vai chamar Isso. Cabo. E quando ele era pequeno, ele era conhecido como Cabinho. Exato, exatamente. Segundo o Cabo Gilberto, a convocação fora do calendário regular tem caráter político e simbólico. Em entrevista ao Metrópolis, ele afirmou que a mobilização busca pressionar o Supremo. Ninguém aguenta mais, declarou, a justificar a presença de parlamentares em Brasília no período do descanso parlamentar. Pelo menos 16 deputados e senadores confirmaram presença numa coletiva que vai acontecer hoje. Essa ofensiva ganhou fôlego depois da reportagem da Malu Gaspar. Pela esquerda, as deputadas federais Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio de Janeiro, e Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, anunciaram o início da mobilização para coletar assinaturas com o objetivo de instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito destinada a apurar possíveis irregularidades no Banco Master. Segundo a Melchiona, há indícios que exigem apuração detalhada, como falhas na gestão financeira, concessão inadequada de crédito, operações suspeitas, eventual descumprimento das normas do sistema financeiro e possíveis prejuízos a consumidores e ao interesse público. Manteremos nosso compromisso com a fiscalização e o combate à corrupção, escreveu a Melchiona no X. A Heloísa Helena, que eu tenho certeza muita gente tinha saudade, fez uma declaração em vídeo que eu vou transmitir um trechinho aqui. As denúncias apresentadas impactam diretamente servidores públicos do Rio, de outros estados, e criam uma rede monstruosa de promessas, com indícios relevantes de blindagem patrimonial, ocultação de beneficiários finais, possível utilização de mecanismos financeiros para lavagem de dinheiro, evasão de divisas, blindagem de recursos de origem ilícita e fragilidades ou omissões na atuação de órgãos reguladores e fiscalizadores. As CPIs são os únicos procedimentos investigatórios no Parlamento que trazem prerrogativas de autoridades judiciais, possibilitando quebras de sigilos e outros componentes essenciais nas investigações. Não condena ninguém antecipadamente, mas corajosamente investiga. Aliás, como é nossa nobre obrigação parlamentar, pois a fiscalização sempre implica em enfrentamento a estruturas poderosas. Por isso, sempre é convenientemente deixada de lado pela covardia ou pela ética seletiva, que só aceita investigação quando no adversário político, mas sempre protege desavergonhadamente a bandidagem dos seus. Portanto, cabe sim a máxima do sertão: quem for podre, que se quebre. É isso aí. Eu posso dar uma notícia em primeira mão?